Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Jornada Além das Fronteiras, onde você conta a sua história, como é que você chegou nos Estados Unidos, quais são a sua visão para o sonho americano. E nós temos hoje o privilégio de termos aqui a nossa querida Thaís Lima. Foi atriz no Brasil, é influenciadora e também, agora nos Estados Unidos, é uma grande empreendedora. É um prazer tê-la aqui conosco. Espero que você possa se sentir à vontade ao contar a sua história aí pra gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra participar com você desse podcast. E, pois é, tem uma longa jornada aí nos Estados Unidos, uma longa trajetória, e eu vou contar tudo para vocês hoje. Tá aí, hein? Vamos saber tudo, hein? Olha só, mas vamos começar por parte. Como é que isso começou? Essa carreira de atriz, essa carreira de influenciadora, começou lá no Brasil ou foi aqui nos Estados Unidos mesmo? Começou no Brasil. Hum, Na realidade, começou no Brasil, mas depois eu também vim parar nos Estados Unidos para estudar artes. hum. Mas aí eu acabei voltando por algumas consequências da vida e acabei não ficando aqui para estudar artes, onde eu fiz uma matrícula na HB Studios, que Olha até só. hoje existe, é um dos estúdios mais famosos de Nova York. E Uhum. eu ainda tenho vontade de estudar no HB, mas agora tenho outras coisas, outras prioridades e acabou passando. Mas me Mas a minha conta lá no. trajetória lá no Brasil, Hum, eu estudei por 7 anos, fiz aulas de canto, de dança, fiz workshops com vários diretores famosos, como Luciano Sabino, da TV Globo, Wolf Maia. Me formei na escola do Wolf Maia como atriz. Foi lá que eu adquiri muita experiência com televisão, com público. olha só, que bacana. Mas eu tive sorte que quando eu estava fazendo as aulas no Wolf Maia, eu comecei no Everton de Castro. É realmente uma grande trajetória que até eu me perco um pouco de tanta coisa que eu já fiz e agora hoje eu estou relembrando coisas do meu passado que me fazem muito bem, me deixam muito feliz porque realmente foi muito importante na minha vida. Eu comecei fazendo aulas de teatro com Everton de Castro, Ok. aonde foi um grande desafio para mim, Por quê? porque eu tive que... Já começou que, primeiramente, eu tive que chegar a interpretar Jim Carrey, que era uma comédia, e Shakespeare fazendo drama. Então, O Jim Carrey Jim Carrey o Jim Carrey, o nosso aquele ator comediante americano? comediante. Então, eu tive que fazer caras e bocas como ele para poder passar no teste. Então, você imagina. Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Hoje Pra mim você não me vê... parece, não. Para ninguém parece, mas eu fui muito tímida. Eu era chamada de bicho do mato, Ai, sofria caramba. bullying na escola. Eu tinha medo de ir para frente, ler livros, falar com as pessoas. Para eu falar com as pessoas, eu cochichava, eu não falava. Eu não impostava a minha voz como eu estou impostando agora com você. Então, assim, foi muito difícil. Eu tive que dar a cara para bater mesmo, quando eu decidi fazer artes, porque eu sempre fui muito apaixonada por isso. Eu assistia as novelas e eu queria entrar dentro da televisão. Mas eu nasci lá no meio do mato, praticamente, porque eu nasci na Qual fazenda. estado? Eu nasci no estado do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. Santo Ângelo. Eu também Santo sou Ângelo. gaúcho, eu conheço Santo Ângelo, já É tive por lá. mesmo? Você é gaúcho de Perto onde? de Santa Maria, Ijuí. Ijuí, Santa Rosa, Uhum. Horizontina, que inclusive a Xuxa nasceu em Santa Rosa, que é 20 minutos da minha cidade. A Gisele Bündchen, né, que inclusive mora nos Estados Unidos, acabou de ter filho. Eu sou de uma cidadezinha pequena, que você conhece, que é a capital das missões, que é Santo Ângelo. E aí, lá, eu trabalhava como promotora da Danone com meu tio, trabalhei em supermercado como recepcionista, trabalhei como secretária de escritório de engenharia civil, trabalhei em escritório de advocacia, mas eu sempre falava para minha mãe, eu não quero isso para mim. E eu gostava da televisão, né? E aquilo estava muito longe dos meus sonhos. E aí,
um dia eu peguei um anúncio que era de São Paulo, eu já tinha 18 anos de idade, mas a minha mãe me emancipou também. A minha mãe é ótima, maravilhosa, né? Que desde essa época ela sempre me apoiou em tudo que eu fiz na minha vida. E aí, ela me emancipou. Eu vi esse anúncio, eu estava trabalhando como promotora da Danone, vendia iogurte, comia iogurte. Hoje eu nem como iogurte quase, porque eu enjoei. Mas, enfim. E aí eu peguei um anúncio, eu falei, mãe, mas eu não posso mais ficar aqui, porque eu não passei no vestibular. Eu queria fazer vestibular para ser delegada de polícia, fazer direito. Sério mesmo? Sério mesmo. E aí eu sempre gostei dessa coisa de polícia, delegacia, né, e tal, adrenalina. Eu gosto de adrenalina, eu não gosto de coisa de rotina, coisa muito parada, assim, não é comigo, não. Eu sou muito ativa. E aí eu não passei em 2 vestibulares. Mas também, antes de eu ir fazer o vestibular, eu fui para a Praia dos Ingleses, em Florianópolis, por 15 Boa dias. estudante esta, viu? A primeira vez que eu ia para a praia, recebi esse convite, eu falei, bom, levei vários livros para a Praia dos Ingleses, coloquei tudo lá guardadinho, olhava o livro, lia um pouco, tal, não passei nos vestibulares. Concentração 100%, 100%. com aquela praia maravilhosa, Lagoa da Conceição e tal, né? E aí, enfim, não me dediquei da maneira que eu teria que ter me dedicado, que hoje eu ensino minhas sobrinhas, né? Vou A ensinar não fazer o minha filha mesmo. a não fazer o mesmo. Compro livros para minha filha. Minha filha é muito apaixonada por livros. Minha filha tem apenas 2 anos e 7 meses, que é o melhor presente que Deus me deu. E eu já ensino ela, eu tiro 1 hora por dia para ensinar português para ela. Então, eu ensino a importância de estudar, de se formar numa universidade e tudo mais, né? E aí, eu não passei nesses 2 vestibulares e não estava contente com o trabalho que eu tinha. Eu ganhava 110 cruzeiros na época. Eu não tô Uau. velha não, né, gente? Mas é que o dinheiro muda, as coisas mudam. Lá no Brasil, né? Aqui Lá não. no Brasil, aqui não. E aí, eu não estava satisfeita. Eu queria outra coisa. Eu queria alçar novos voos. Novos horizontes. Novos Daí, horizontes. ouviu aquele... E aí, eu vi um jornal, Zero Hora, que é um jornal de Porto Alegre, que você deve conhecer, muito famoso. Eu vi um anúncio de trabalho, de decoração. E aí eu mas entrei em você contato. sabia alguma coisa sobre decoração? Adorava decoração também. Então, Mas não assim, tinha trabalhado na área? Não tinha trabalhado na área ainda. Mas eu aventureira, decorava ok. a casa, Ok. fiz o desenho da cozinha da minha mãe. A casa das tudo, bonecas que da você casa... tinha? Não era a casa das bonecas. Era mais ou menos isso. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou embora. E aí a minha mãe pirou, né? Porque... Como assim? Tá, mas ela não tinha te anos. como é que é? Tinha me emancipado. Com que idade? E aí me emancipou com 16. Ok. Então, com 18 anos de idade, eu fui parar em São Paulo, né? Cidade grande, Pra quem adoro saiu lá cidade do grande. Interior lá. Para quem saiu lá das grotas, que eu sempre falo que eu amo as grotas, né? Que são minhas raízes, mas sair das grotas e ir para uma cidade grande como São Paulo é uma coisa, né? Diferente, totalmente Nova ousada. York é a maior cidade aqui da parte de cima, né? São Paulo é a maior cidade da parte de baixo, aqui nas Américas, né? Sim, sim. Então, eu fui para a cidade grande. Ok. E lá eu comecei minha trajetória. Fui estudar, primeiramente. Minha mãe me deu total Sim, mas você apoio. chegou lá e foi fazer esse emprego? Conseguiu Cheguei a lá, vaga? consegui esse emprego, consegui a vaga. Fui trabalhar meio turno. De Aí decoradora. estudava meio turno na escola de teatro, onde tinha alojamento. E eu morava lá dentro do alojamento. Ok. Com os beliches, com outros alunos e tal. Com outros alunos da escola. E foi ali que eu comecei a me apaixonar pelo teatro, pela televisão, que eu já era apaixonada pela televisão. Mas o teatro, você tem que começar pelo teatro para você ir para a televisão. Não é que é uma regra, mas se você começa pelo teatro, você adquire mais experiências para você fazer um bom trabalho na TV. Porque você tá vendo o público ali, né? Tá sentindo o feedback deles, sim. né? No caso, se for fazer eles rir, for fazer eles chorar, ou coisa assim, você tá vendo as pessoas ali.
Então, aquele medo de palco, realmente, ele é vencido no teatro, No né? teatro, porque aí são várias técnicas corporais, de voz, várias técnicas, você interpretando vários personagens diferentes. Eu Uhum. observava muito o pessoal cruzando a rua na Avenida Paulista para poder interpretar os personagens e tinha que Uau, interpretar, que né? bacana. Então, o Corcunda, enfim, vários personagens diferentes. Era interessante. Eu faço hoje ainda em Manhattan, quando eu estou em Manhattan, eu fico observando os personagens. De vez em quando eu filmo as pessoas, sabe? Porque eu acho isso fascinante. Acho isso muito interessante. E aí foram anos estudando com Everton de Castro. Apanhei muito, mas muito. Pensa que apanhei muito. Levei até beliscão. Apanhei no sentido, assim, de dar a cara para bater, né? Mas até beliscão eu falei para o Explica diretor: você isso. pode Apanhou me dar um como? beliscão. Apanhei no sentido de você tem que ir para frente do palco, você vai ter que interpretar essa Tipo, personagem. E é enfrentar os isso. seus medos, né? Enfrentar os medos, enfrentar os desafios. Fala, se você está aqui fazendo teatro, está dando a cara para bater, você vai ter que fazer o que eu estou pedindo. O diretor é assim, falava assim, pronto, mais ou menos assim, né? De Uhum. uma maneira, lógico, eu tive ótimos diretores, o Everton de Castro, renomadíssimo também, uma pessoa maravilhosa. E eu tenho uma história muito interessante com ele, que depois eu vou contar, não vou perder o raciocínio. Mas... aí eu fui enfrentando, fazendo peças de Shakespeare. Eu fui palhaça também. Eu fiz o Clown, né? O Clown, o Clown é uma coisa assim. Eu fui palhaça. Eu sou palhaça, um pouco palhaça também, né? Só que para você ser palhaço, você tem a técnica do nariz. Você não pode colocar o nariz do palhaço de frente para o público. São várias técnicas. Então, eu tive aulas incríveis de palhaço. É mesmo? E isso me ajudou na minha vida Ah, e me eu ajuda achei que até era só hoje. fazer palhaçada e pronto. Não, não é só fazer palhaçada e pronto. Andei em perna de pau, virava estrela. Hoje, se eu for virar uma estrela, acho que a coluna sai do lugar. Não dá certo. Mas, enfim, fiz muita coisa assim do Circo de Soleil também. Então, eram muitas técnicas que valeram para minha vida toda, que até hoje eu uso, né? Uhum. Coisas que não faço mais, não ando mais em Sim, perna de pau, não faço mas malabares, daí nada disso. você foi pro curso e tal, Aí, e começou então a fazer peças. aí eu fiz várias apresentações na Escola Everton de Castro, porém essas apresentações não eram abertas ao público, Uhum. elas eram para os pais dos alunos e para a Ah, família dos alunos. entendi. Ok. Então, adquiri a minha experiência lá e aí eu fui estudar em outra escola, porque eu ainda não estava preparada Para o nível profissional. para unir o profissional, para trabalhar Nessa época você tinha o quê? profissionalmente. Uns 19, 20? Mais ou menos, Ok. E aí eu fui estudar no Beto Silveira, que ele dava aulas, é uma escola de cinema, de treinamento para cinema, aonde também foi outro grande desafio, mas eu amava fazer aquilo, então eu dei continuidade. Me formei no Beto Silveira, eu estudei por 2 anos lá, então foram no total 7 anos de estudo. E aí depois eu fui para o Wolf Maia, que é uma escola de atores. O Wolf Maia, para quem não sabe, é um diretor renomado da Rede Globo, que forma muitos atores, inclusive. E lá eu adquiri experiência com televisão. E aí, É muito lá... difícil a televisão pro teatro? muito difícil, porque o teatro, ele é de imediato o resultado. Aham. Então, por exemplo, se você faz uma apresentação no teatro, você está ali, o público está te assistindo, você está vendo a reação do público na hora. A televisão, não. A televisão, ela é mais expansiva, porém, você não sabe quem está ali te dando o resultado que você precisa. Porque às vezes parece que as pessoas frisam mais quando imaginam, não, tô aqui na frente da televisão e de repente no teatro se sente mais à vontade. Isso realmente faz sentido ou não? O teatro é o nervoso, a ansiedade, o medo e enfrentar aquele desafio de ter o público ali e você olhando. tem que dar o recado. A televisão te dá a chance de você voltar, parar, grava de novo. Ah, mas às vezes a televisão não é ao vivo?
Não, a televisão, as A noi- novelas todas são gravadas. Ok, No caso, tá. eu já trabalhei com o Márcio Garcia, eu era garota propaganda da Aniele Cosméticos na época. Então, eu trabalhava com o Márcio Garcia, eu fazia a apresentação do quadro de transformação das meninas. A gente usava os produtos da Aniele para transformar os cabelos das meninas. No E aí caso, ele me chamava moças no e palco. mulheres e Então, tal. nesse caso, ele me chamava no palco e aí sim era ao vivo, Uhum. né? Mas na novela, não. Na novela, se Entendi, a gente entendi. faz, mesmo porque você tem que ter o texto na ponta da língua, você tem técnicas de Pra técnicas decorar para e tal. decorar os textos e tudo, e aí tem a direção, tem a luz, tem várias coisas ali que podem acontecer quando você está gravando uma novela. Né? Uhum. A continuidade, por exemplo, se você usou um cabelo daquele jeito na gravação passada e ela tem continuidade, você tem que estar do mesmo jeito. E aí a equipe tem que estar ali com os papéis, com tudo na mão, para saber se realmente está do mesmo jeito, se você está vestida com a mesma roupa, se tem alguma coisa diferente. Então, é muita coisa para o pessoal que trabalha na produção de televisão. Para o artista é um desafio, é maravilhoso, né? Uhum. Você tem que estar bem, você tem que apresentar bem, tem que interpretar bem. E para os produtores, tem que tirar o chapéu também, porque eles realmente fazem um trabalho incrível Porque e o diretor também. se você imaginar, às vezes o personagem, ele, na cena que você assiste na televisão, o personagem, ele tá, é como se fosse assim, no mesmo dia ele fez isso, fez isso, fez isso. Só que às vezes aquilo foi gravado em alguns Em dias, várias né? etapas, em alguns dias, em dias Então diferentes. Uhum. o ator tem que estar representando como se fosse o mesmo dia, né? Como se fosse o mesmo Apesar de dia. É. épocas diferentes, ou, né, de Sim, um dia então para o você outro. tem que estar bem, você tem que estar. Não pode nem trocar a cor das unhas. No caso, aí, para finalizar o assunto de quando eu comecei na televisão, Hum. quando foi que eu comecei na televisão, quando eu fazia a escola do Wolf Maia, eu conheci o meu empresário, que já não está mais entre nós, mas foi uma pessoa assim, foi o meu mentor de vida, meu mentor artístico, que é o Uhum. Dr. Sérgio Dantino, que era empresário dos maiores atores da Rede Globo, como Lima Duarte, Francisco Coco, Ana Maria Braga, Adriane Galisteu, todos esses artistas, Henri Castelli. E ele me deu um cartão, porque ele estava, na época, reformando o Teatro Frei Caneca, Hum. que ele era sócio da Ana Maria Braga nesse teatro, que era onde eu estudava, que era onde era a escola do Wolf Maia. E ele me deu um cartão, porque eu estava lá ocasionalmente para fazer um ensaio, para eu fazer um teste para o SBT, para a novela Marisol, que eu fiz uma personagem lá também. E aí, eu peguei esse cartão e eu fui perguntar para o Everton de Castro, que conhecia todo mundo, quem é essa pessoa? Ele falou, esse é o empresário das celebridades. Eu liguei no mesmo dia, né? Lógico. Quando ele me deu essa resposta, porque você sabe que tem muito 71, muita coisa e tal. Quando Uhum. ele me deu essa resposta, eu fui e Opa, aí eu é liguei. sério, não é É falso aqui não. sério, não é falso que não. Não, realmente não era. E eu vou ser grata a minha vida toda por ele, né? Ter me ajudado tanto, me ensinado o caminho das pedras. E aí, enfim, eu conversei com ele, Uhum. marquei uma reunião no escritório, conheci toda a equipe dele, as meninas são maravilhosas, algumas eu gostaria de ter encontrado quando eu fui ao Brasil, mas infelizmente não consegui, mas a gente ainda mantém contato. Uhum. E aí, ele me empresariou. Ele falou assim, eu vou te empresariar. E aí ele me colocou para fazer teste para fazer a novela Escrava Isaura na TV Record, Escravizaura. com direção do Erval Rossano, que também já não está mais entre nós, né? Eu acho que eu estou bem pra caramba, né? Porque pelo jeito que eu estou falando aqui, todo mundo já se foi, né? Infelizmente. Mas, e aí eu fui fazer o teste e passei no teste para compor uma das personagens principais da novela. Eles fazem, no caso, teste para alguns artistas para ocupar a vaga na novela, aquela
certa posição. Aquela é isso, né? personagem. Tinha uma Certo. personagem da novela, e aí eles me chamaram para fazer um teste na novela, e eu fui fazer um teste e passei. Entre as Em- pessoas, você foi escolhida. Eu fui a escolhida. E aí eu passei e eu interpretei a personagem Margarida no bordel da novela, que eu falo que era a parte mais animada da novela, né? Porque a Escrava Isaura é a segunda versão na TV Record, dirigida pelo Erval Rossano, que sempre foi um sucesso com a Lucélia Santos na época, né? E essa foi a segunda versão que eu participei. E aí eu lembro, eu estava falando do Everton de Castro, passei no teste, e aí quando eu fui no primeiro dia para gravar a novela, eu cheguei na catraca, já tinha tudo organizado e tal, e cheguei na catraca e encontrei o Everton de Castro, que foi meu primeiro Catraca diretor. é o quê? Na Na entrada catraca, a entrada do a local entrada lá. da televisão, da Tá, emissora. entendi. Encontrei o Everton de Castro e eu trabalhei muito com ele. O personagem dele, ele trabalhava muito comigo na novela Escrava Isaura, que até hoje a novela Escrava Isaura é exibida no mundo inteiro, Uhum. né? E que papel ele fazia na novela? Ele fazia o Corcunda. O Corcunda, era o Corcunda. É o personagem Ah, ok. Corcunda, o Everton de Castro. E excelente personagem, né? Maravilhoso. Era um dos personagens mais difíceis de fazer. E ele Uhum. fazia o Corcunda. E aí eu tenho cenas que depois a gente até pode complementar aí com a nossa entrevista, que o pessoal vai rir muito das minhas cenas com o Everton de Castro. E aí eu tive toda essa trajetória de televisão, né, já tinha feito comerciais de televisão, depois de todo esse treinamento, todas essas aulas, realmente me motivou muito, aprendi muito. E aí depois, desculpa, eu esqueci de falar que antes da novela eu fiz peça de teatro, que foi o Analista de Bagé, que era comédia com Cláudio Cunha, que recebeu 2 recordes no Guinness Book, como a Olha peça só. mais tempo em cartaz e a peça mais assistida, porque realmente era uma comédia fantástica. Então foi aí que eu comecei, depois que eu fui para a novela, só Fazendo voltando comédia um pouquinho. agora. Fazendo comédia primeiro, depois de todas essas escolas que eu fiz e tudo mais, essa formação, o meu empresário me colocou para fazer teatro, para adquirir experiência, e depois eu fui para a novela Escrava Isaura. Entendi. Então, eu entendi. fiz o Analista de Bagé, que eu viajei por todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, fiz mais de 1 milhão de pessoas rirem comigo. E aí, realmente, foi dar a cara para bater e ver que realmente era isso que eu queria, o palco, a TV, a comunicação. E me apresentei nos melhores teatros do Brasil, nos teatros mais renomados do Brasil, em Manaus, em Belém do Pará, em Porto Alegre. Comecei no Teatro Bibi Ferreira, que é um teatro tradicional, na Bela Vista, em São Paulo. E fiz também as Princesas do Castelo Encantado, como eu fiz a Bela Adormecida. Também viajava pelo Brasil inteiro, depois... Sim, mas espera aí. Você entrou no teatro, foi pra televisão. Aparentemente, isso era uma vida boa. Era uma vida, assim, bem corrida, mas muito boa. Eu Sim, mas e desta vida, como é que você saiu daí e de repente, não, quero ir para os Estados Unidos, pronto, não quero mais essa vida de teatro, de atriz, vou para os Estados Unidos. Me conta isso. Bom, aí depois a minha carreira foi, graças a Deus, um sucesso. Subindo, né? Foi subindo. E aí eu tive um programa de televisão em Alphaville, que era um programa de luxo na TV Alphaville. Um programa que eu ia na Boat Show, eu andava de helicóptero, mostrava o helicóptero, todas as coisas bonitas. E aí, depois desse programa, depois que eu estreiei esse programa, eu me formei como designer de interiores na Pan-Americana de Arte e Design de São Paulo. Ok. E aí eu estreiei um programa chamado Ases da Arquitetura para entrevistar os maiores arquitetos e designers de São Paulo, especificamente. Ases da Arquitetura. Ases da Arquitetura. Se eu procurar ali ou no online, vou achar? Vai achar. Ases. Tudo que eu estou falando aqui, se você procurar, vai estar tudo ali. E aí você vai encontrar
o programa Ases da Arquitetura. Ok. Tava um sucesso o programa Ases da Arquitetura, eu fazia parte de produção também, e tinha uma equipe toda comigo, roteirista, maquiador, segurança, tudo, né? Uma vida boa, como você falou, vida muito boa, muito confortável. E depois desse programa fui chamada para fazer um trabalho infantil, que eu gosto muito de criança, então fui chamada para fazer um programa infantil com o diretor Milton Neves, que estreou a Eliana no ramo infantil, na televisão. Uhum. Eliana é aquela loira, né? A Eliana é a dos dedinhos, né? Dos baixinhos. E aí ele estava me dirigindo. Os baixinhos é a Xuxa, não? Não, a Xuxa também é dos baixinhos, mas a Eliana é dos dedinhos, a Xuxa é dos baixinhos, é isso mesmo. E aí ele estava dirigindo, dirigimos o piloto, estava com tudo pronto para estrear na televisão e tudo mais. Ele acabou tendo um problema de saúde e acabou falecendo. E aí, eu já com tudo pronto, já tinha deixado o programa Ases da Arquitetura de lado, né? Já estava focada nesse trabalho infantil, porque eu gosto muito de trabalhar com crianças também. Você ia ser o quê? Apresentadora? Apresentadora, sim, apresentadora. Eu até tenho isso também, depois a gente pode colocar ali um pouquinho também. Eu iria ser a apresentadora do programa infantil, né? E aí ele faleceu. Acabou ali o projeto, lógico, porque para dirigir Não tinha ninguém pra infantil continuar. não tinha ninguém para continuar, Por ele. não tinha ninguém para continuar por ele, para incentivar da maneira que ele incentivava, dirigir como ele Uau. dirigia e tudo mais. E eu fui descoberta por ele num curso que eu fiz com ele, né? Ele gostou muito do meu trabalho e ele me chamou para ser apresentadora. Aí, enfim, aí você tem que colocar os pés no chão e falar: o que você vai fazer agora? Respira e resolve. E aí foi aí que eu resolvi tirar o visto de estudante para vir para os Estados Unidos, especificamente Nova York, que sempre foi um lugar que eu gostei muito, visitava muito os Estados para Unidos, artista, né? aqui é o local, né? Aqui é o local. Los Angeles, né? Ou Los Angeles. Mas eu nem vim pela questão artística. Eu vim porque eu queria melhorar o meu inglês. Na realidade, aprender inglês, porque no Brasil eu nunca aprendi inglês. Mas eu quando estudava inglês, mas eu não aprendi. Quando eu converso com algumas pessoas, principalmente lá no Brasil, aparentemente todo mundo sabe inglês, né? Quando chega aqui, aí é que eu quero ver. Daí você descobre que você quanto não sabe. você não sabe. É porque a prática, a vivência, né, é diferente. A prática, a vivência é diferente. Então eu Deu tirei um baque aí na sua vida e você disse, não, Deu peraí. um baque na minha vida e eu falei, peraí, deixa eu respirar, vamos fazer outra coisa. Vamos refrescar a cabeça. Vamos refrescar a cabeça. Então eu falei, eu vou tirar 6 meses para mim, vou tirar meu visto de estudante, vou para os Estados Unidos, aperfeiçoar meu inglês, o que eu achei que era aperfeiçoar, não era aprender mesmo, né? Porque quando eu cheguei aqui não sabia falar nada. E aí eu me matriculei no college, no Asa College, e tirei o visto de estudante, me deram de 4 anos, então isso me dava direito de ir e vir nas férias, né, obviamente, e eu tinha que estudar 18 horas por semana e mais 20 horas de homework, de lição de casa, né, tarefas, estudar mesmo. E aí eu vim só para ficar nesse intervalo de tempo, assim, de no máximo 1 ano, né, e voltar para o Brasil. Ok, continuar a carreira no Brasil. Só que aí, quando eu cheguei... E continuar a carreira no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei... Não sei inglês, tenho que pegar trem, tenho que pegar ônibus, não tenho o aplicativo do Uber, não tenho cartão de crédito, não tenho conta aberta, não tenho nada. Meu Deus do céu. Quando você chega aqui, aí que você vê... Bate a realidade, Bate né? a realidade. Não é só fantasia. Não, é realidade mesmo. Eu sempre falo, quem tem o sonho de vir para os Estados Unidos, qual seja a cidade, você vai cair na realidade aqui. Porque para quem pensa que é uma coisa simples, não é. Mas se você tem o sonho, faça ele se realizar da melhor maneira possível, né?
que foi o que eu fiz. Então, eu vim, tinha planos de voltar, fui morar com um roommate, né, com um colega de quarto, que também é uma coisa difícil, porque eu morava sozinha. Normalmente no Brasil só se encontra, talvez estudantes fazem, mas a maioria das pessoas não faz. Não faz, Não é, não. não é, não é Não é algo comum como comum aqui. lá no Brasil você dizer, tô morando com alguém. E, tipo, na minha casa tem 2 pessoas morando comigo. Quem são essas pessoas? Teu parente? Não. Não, Alguém que leu o meu anúncio e tá lá. e tá lá, né? Mas aqui é Aqui é muito comum. comum. Aqui é comum. É muito comum. Então, já me deparei com isso. Eu colocava as coisas na geladeira, a outra comia. Entendeu? É mais ou menos assim. Uau. Eu queria tomar banho, a outra estava no banho. Então, assim, foram coisas já muito É questão de difíceis. se Morar num adaptar. quartinho, Adaptação, né? Vai ter que foi muito ser. difícil, Enivaldo, muito difícil. Aí, eu fui estudar o inglês, que era meu objetivo. Então, eu me recusava a estar perto de brasileiro. Falava português, eu corria. Por quê? Porque eu queria aprender o inglês. Você sabe que isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui básico. Durante os 30 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, desde o início, muitas pessoas falavam isso. Nivaldo, você quer aprender inglês? Não fica perto de brasileiro, não. Não faz coisa com brasileiro, não. Mas isso daí, em geral, só acontece com os que estão aqui há pouco tempo. Tipo assim, a pessoa vem com aquela ideia de que, não, para eu aprender o inglês eu tenho que estar longe dos brasileiros. O que muitas vezes é o errado. Veja bem, você tem que estar próximo do brasileiro porque você ainda está sentindo a falta do teu povo lá, da tua família, das pessoas que falam a tua língua. Sim. Então, esta ideia de que não, vou ficar longe deles é errado. Você pode ficar próximo deles final de semana e procurar nos dias de semana estar envolvido com trabalhos que falam o inglês ou a escola, entendeu? Porque essa ideia de, vou fugir de todo mundo, é errado. Não, eu não fugi de todo Não, mundo, mas tanto é que eu muitos morava com uma pensam, né? brasileira, né? Muitos pensam Mas que não, muitos eu vou ter que, pensam, não, eu que fugi. só falar com um americano, não quero brasileiro. Não. E é o Você errado. tem que, é como você falou, Isso você faz com precisa que a do gente calor fique humano dos desunido. brasileiros. A gente fica desunido muitas vezes. Uhum. Pessoas que poderiam estar ajudando um ao outro acabam não ajudando. A Sim. pessoa, principalmente o que acabou de chegar aqui, precisa daquele contato, precisa talvez aquele apoio moral de alguém que já está aqui há algum tempo. Mas não, prefere fugir, não. Porque o americano não está nem aí. O americano ele vai te ajudar da maneira dele, mas ele não vai te dar aquele conforto que talvez o brasileiro vai te dar porque sente como você. É muito diferente, a cultura é um choque. Mas é né? assim que é, então não adianta. A cultura é um choque. Então, o que aconteceu? Mas eu fiquei um pouco mais afastada de brasileiros, porque eu não tinha acesso. Essa é a diferença. O acesso que eu tinha era com a minha roommate, que é dona de uma galeria de arte, que me ajudou muito, inclusive. E era o único acesso que eu tinha era quando ela fazia jantares, almoços, eventos na galeria. Eu ia para a galeria de arte ou eu participava dos almoços, dos eventos na casa dela, no apartamento que é onde eu morava. E aí, eu não participava da comunidade brasileira. Quando eu falo você ficar longe dos brasileiros, se você está ali vivendo tudo na comunidade, é mais difícil para você aprender, sim, por experiência própria. Concordo contigo, mas veja bem, o que eu estou dizendo aqui é porque as pessoas acabam fazendo ou 8 ou 80. Tipo assim, ou eu não vejo brasileiro nenhum, ou então eu tô sempre só com os brasileiros, que é o errado também. Então você tem que ter um balance das duas coisas. Porque geralmente entendeu? As pessoas ficam só com os brasileiros Exato. e Daí esquece não o lado aprende, americano. daí tá aqui na América, mas vive como se fosse um brasileiro. Não aprende a língua, não aprende o costume do americano, não aprende a maneira ou até as próprias leis do americano, que é onde está o errado. Então você tem que viver os dois mundos, é como se fosse a parte emocional se segura com os teus brasileiros, Sim. né, com as pessoas teus contemporâneos, né? E a parte nova, que seria o aprendizado da língua, a cultura e toda a adaptação, usa o outro lado, que é o são lado os americanos. Exato. Sim, com certeza. Então, eu me dediquei ao inglês e hoje eu falo fluente. Me comunico com qualquer pessoa, em qualquer situação, né?
Eu faço, estudo podcasts ainda, estou sempre aperfeiçoando para não esquecer o idioma e jamais agora já não tenho mais como esquecer. Mas eu tive que me dedicar muito, foram 18 horas, como eu te falei, 18 horas por semana estudando, mais 20 horas de homework. E aí, depois de 6 meses que eu estava nos Estados Unidos, que eu já estava até querendo voltar para o Brasil, porque eu já não estava me acostumando com essa ideia de trem, de ônibus, de tudo, né? Hoje eu pego o trem e vou para todos os lados. E o idioma e tudo, mas eu aprendi o inglês muito rápido. Eu conheci meu marido. Dos 6 meses depois, 1 mês e meio depois, ele quis casar comigo. Eu falei, Uau! yes, I do. Eu nem sabia o que eu estava falando direito, porque eu ainda estava começando as classes de inglês, né? Ainda estava ali com 6 meses de inglês. E aí nos casamos. Nos casamos depois no final do ano, que foi. Eu vim para cá em no dia 10 de janeiro de 2019. Eu acabei de completar 6 anos de Estados Unidos. Fui diretamente para a escola 2 dias depois. E eu casei, tive a minha filha, que é a pessoa mais preciosa da minha vida, minha baby linda, vai fazer 3 anos de idade. Uau! Mas então essa Thaís Lima que veio lá da Gruta do Rio Grande do Sul, foi para a cidade grande, se tornou uma atriz, participou tanto de teatros quanto de novelas e, né, Cinema o também. cinema brasileiro. Uhum. De repente se encontra numa das maiores cidades do mundo, que é Nova York. Vem aqui para aperfeiçoar os seus conhecimentos, principalmente no inglês, né? Mas só para passear mas só por passagem, né? Digamos assim, vou ficar lá meio ano, máximo 1 ano, volto e continuo minha jornada no Brasil. Mas de repente surge o amor, envolve ela e quando ela se vê, tô casada, tô com uma filha, que sempre é uma bênção de Deus, né? Me Sempre. conta, e daí se torna uma empreendedora aqui nos Estados Unidos. Me conta um pouquinho dessa empreendedora. Bom, aí depois de toda essa trajetória de mãe, esposa e tudo mais, eu resolvi me tornar uma empreendedora nos Estados Unidos. E Empreendendo aí o quê? estou empreendendo agora eu me afiliei a uma marca de café que Ok? chama-se Café Caramelo. Eles Hum, têm empresa na Flórida. Eles já estão trazendo o café, expandindo para os Estados Unidos, e eu serei a embaixadora da marca aqui em Nova York. olha que bacana. Inclusive, estarei estreando a marca na próxima semana, no dia 22 de fevereiro. É uma honra poder trazer o café caramelo para os Estados Unidos, poder mostrar as marcas do Brasil aqui nos Estados Unidos. Uhum. E também fui chamada para ser uma afiliada de uma empresa de joias. Olha que Então, nessa bacana. semana também estarei assinando o contrato dessa empresa de joias. E é isso que eu faço. Eu monto estratégias de marketing para as mídias sociais, me afilio às marcas para poder vender o que você tem de produtos. Inclusive, se você tiver algum tipo de produto, tiver interesse em entrar em contato comigo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Será um prazer divulgar a sua marca. E se pessoas precisam, talvez, te ajudar a vender, Eu preciso teria também. oportunidade para isso também? Sim, eu Para preciso quem de quer trabalhar pessoas. nesse caso? Sim, eu também tenho a opção de contratar pessoas para trabalhar comigo, porque eu vou precisar montar um time Uhum. para trabalhar comigo, né? A gente não faz nada sozinho. Sempre tem alguém por trás dos bastidores. A gente precisa das pessoas. E é esse apoio, esse calor, esse aconchego que eu preciso dos brasileiros aqui. Porque americano ajuda americano, brasileiro ajuda brasileiro. Ou deveriam, né? Ou deveriam. Quem não ajuda, deveria ajudar. Se não ajudou ainda, comece já. Conselhos finais. O que você me diz? Talvez para uma pessoa que vá ouvir o que você falou aqui e que tenha talvez uma aspiração de ser talvez uma atriz ou um ator, o que você diria para essa pessoa?
Dá a cara para bater, vai para frente, vai para cima, ouse, levante sua autoestima, estude, se aperfeiçoe, estude. Essa é a Estudar no palavra, quê? estudar. O quê? Estudar artes. Se você tem planos de vir para os Estados Unidos, se você ainda é jovem e quer aprender idiomas, aprender o inglês, venha para os Estados Unidos aprender inglês. Isso vai valer para a sua vida. O inglês é importante para o mundo inteiro, para os negócios, para a vida, para a comunicação. Eu sei porque hoje eu consigo resolver várias coisas da minha vida que eu não sei como seria da minha vida aqui nos Estados Unidos se eu não tivesse o inglês. Então, se você tem vontade de fazer, faça, estude, faça por merecer, faça as coisas bem feitas. Eu queria te perguntar, já que você falou aí no estude, você estaria dizendo para a pessoa estudar, de repente, a profissão que ela quer ou estudar o inglês? Qual dos dois é o mais importante? Os dois são importantes. Se você vem para os Exato. Estados Unidos Uhum. e você quer se aperfeiçoar no teu trabalho, no teu ramo de negócios, você precisa saber o inglês. Porque aqui, sem o inglês, eu não sei, sinceramente, como que as pessoas conseguem se virar aqui sem o inglês. Porque parte das coisas que eu faço na minha vida, mais ou menos 85% é tudo em inglês. Uma minoria, 15%, 25%, talvez, em português. Então, estudar é a melhor coisa do mundo. Então, estudar. Se você vem para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu diria para as pessoas fazerem é aprender o idioma. Aprender o inglês. É interessante isso, porque às vezes as pessoas vêm para cá e elas esquecem o sonho delas, porque começam a trabalhar e tal, as dificuldades. Eu digo por mim, quando eu comecei aqui, eu sempre botei o foco do que eu queria ser, o que eu queria estudar. Então é interessante você também dizer isso, que se você vem para cá, procura estudar, principalmente a língua. Às vezes, estudar a língua é mais importante do que a sua própria profissão. Por quê? Porque no momento que você souber a língua, você vai poder injetar mais força na profissão. No currículo, quando você enviar um currículo, você abre as portas, você tem mais possibilidades de oportunidade Sim. de trabalho. Então, isso ajuda demais. Então, hoje eu vou vender marcas brasileiras, vou representar marcas brasileiras, mas eu também estou apta a representar marcas americanas, porque eu falo inglês. Então, eu posso tanto me afiliar a marcas em inglês como em português, marcas brasileiras ou marcas americanas. Bom, estudar é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Se você vem para os Estados Unidos, estude inglês, faça como eu fiz. Eu vim para cá para estudar inglês, para poder depois dar continuidade na tua carreira profissional, na tua vida profissional, porque isso vai valer para a vida mesmo. E também se legalize no país para que você não possa ter outros problemas. Para você que vem estudar nos Estados Unidos, estude, se dedique, porque você sabia que se você não estuda, se você não completa as horas, dentro das próprias escolas, eles têm as pessoas de imigração. Então, eles podem te deportar se você não está estudando, porque eu sei que Cumprindo com os requisitos. porque tem muitos estudantes que vêm, eles trabalham, mas eles não estudam. Só Então, registro e foge da escola, como se exato. fosse, né? Só que a imigração está lá dentro, gente. Não tem como fugir das coisas de imigração. Não tem como fugir, porque se você pega um visto de estudante, você vem estudar, você precisa estudar. E eu sei Muito disso bem. porque tinha brasileira lá dentro da escola que trabalhava como secretária, e ela dava essas orientações para todos. Então, eu tenho certeza que teve muita gente que teve que voltar para trás por motivos de não ter responsabilidade com seu visto. Então, tem que ter responsabilidade com seu visto. A minha vida hoje é aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz, estudei inglês, aprendi inglês, sou muito grata ao aprendizado, vale para a minha vida toda, com certeza.
E a minha vida é aqui, eu tenho uma filha americana, é aqui que eu estarei, é aqui que eu vou representar as marcas brasileiras, se Deus quiser, expandir muito para os Estados Unidos. Muito obrigado, Thaís, pela oportunidade que nos deu de conhecermos um pouquinho mais sobre você. Muito sucesso, continue aí com essa garra, com esse entusiasmo, com esse cordialidade aí, né? Esse sorriso bonito, que possamos realmente ver essas marcas que você nos falou aí do café Café Caramelo Caramelo, USA. Café Caramelo USA, bombando aí e mostrando também, né, um pouquinho do que somos brasileiros, aí que temos coisas boas a ser apresentadas. Muito obrigada. Foi uma honra participar com você aqui desse podcast de muito sucesso. Obrigada a todos e atenção, brasileiros. Vamos nos unir mais. Estamos aqui juntos e unidos. Muito obrigado, pessoal. E mais uma vez queremos agradecer a Thaís pela oportunidade que nos deu de compartilhar a história dela. E em breve queremos também compartilhar a tua história. Entre em contato conosco, que teremos o maior prazer de conversar com você e descobrir um pouquinho da tua história. Valeu!